Uma boa semana, né? Passamos, graças a Deus, estamos aqui. Se tivermos dificuldades, vencemos, senão não estaríamos aqui. E graças a Deus, bem-vindos a mais um estudo do Evangelho. Nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 10. Hoje nós vamos estudar o item 11 e 13, de 11 a 13. Não julgueis para não serdes julgados. Pergunto, respondam se quiserem. A gente julga as pessoas? A gente tem o hábito de julgar. Veja bem, isso é uma questão muito séria para a gente analisar e perceber que o julgamento ainda é um ato quase que automático em nós. Quantas vezes a gente não se pega julgando uma atitude, julgando uma ação? Não é por maldade, não é que a gente queira o mal da pessoa, mas de repente a gente diz, eu estou julgando, né? Estou julgando a pessoa. Então o julgamento é algo que a gente tem que estar atento, porque veja bem, é tão sutil que muitas vezes uma pessoa vem conversar com a gente e diz assim, olha, eu tenho uma coisa para te contar. E a nossa mente já vai lá na frente e diz, é bem isso e isso. Quer dizer, nós já estamos julgando. Às vezes até a gente pensa antecipadamente que a pessoa está fazendo uma coisa errada. E aí a pessoa vai e começa a relatar, meu Deus, eu pensei, né, já estava julgando a pessoa. Então é algo assim sutil, é algo automático em nós ainda, porque nós não temos ainda a mente equilibrada, preparada para não julgar. Mas nós vamos falar aqui da questão do julgamento quando ele se torna assim uma coisa séria, quando ele compromete alguém, quando ele chega a prejudicar alguém, para a gente entender o quanto é importante, todas as vezes que a gente se perceber julgando, a gente cortar a ação, não deixar que ela vá adiante. Porque mesmo que a gente tenha elementos para pensar daquela forma, mas não nos cabe julgar. Então, nós vamos iniciar aqui o estudo com o ensinamento de Jesus. Deixa eu ver só aqui um minutinho. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 1 e 2, Jesus diz, não julgueis, a fim de não serdes julgados. Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servidos para com os outros. Então Jesus chama a nossa atenção para essa nossa atitude, porque ela vai nos trazer na mesma medida, né, a capacidade de alguém nos julgar. Então, se nós estamos julgando, é bom a gente ficar cuidadoso quanto a isso, porque nós poderemos ser julgados com a mesma medida. Nós vamos vendo aqui, perguntando, mas por que Jesus se preocupou em nos ensinar sobre o julgamento? Por que ele se fixou no julgamento? Nos trouxe esse ensinamento? Por quê? Alguém aqui quer responder? Tem uma ideia? Já é uma maturidade, né? Mas Jesus falava naquela época, né, ao povo ainda, se nós hoje, com o conhecimento que nós já temos, intelectual, a evolução que já se deu, com o estudo da doutrina, hoje a gente se reconhece.
a gente se pega nessas atitudes. Imagina naquela época em que se julgava e se punia imediatamente, né? Alguém era pego numa situação, imediatamente era punido, era apedrejado, era morto. Então, a situação era muito grave naquela época. E Jesus chamava a atenção para dizer, cuidado, você não está isento de ser julgado em alguma atitude sua. Você está julgando alguém hoje, e daqui a pouco você pode estar cometendo uma atitude e alguém te julgar severamente. Por quê? Veja bem, todas as vezes que a gente vê uma pessoa recriminando o comportamento de alguém, o que se espera? Que esse alguém não tenha nada a ser recriminado dele, não é isso? Se lá na frente a gente pega essa pessoa numa atitude recriminar, a gente diz assim, engraçado, estava julgando o outro, e olha o que ele está fazendo. E aí ele vai ser julgado mais severamente, porque nós vamos achar que ele, como estava apontando o dedo para o outro, não podia se permitir errar. Então Jesus diz que cuidado, porque com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos. A partir do momento que eu julgo, eu já abro um campo para que alguém me observe também e julgue as minhas ações. Eu me torno visto. Eu sou alguém que estava ali apontando o dedo, que estava julgando, que estava cobrando, que estava incriminando alguém. Então eu já fui visto. A partir daquele momento, eu posso ser observado mais severamente e cobrado mais severamente. Então, nesse pensamento, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo: é indesculpável o homem, quem quer que seja, que se arvore em julgar as atitudes alheias. Porque julgando os outros, ele condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo-as para si com o seu julgamento. Então ninguém, seja quem quer que for, pode julgar ninguém. Vai atrair para si. Olha, eu não sei se vocês já passaram por essa situação, eu já passei. De achar que alguém estava fazendo uma coisa errada, criticar, condenar, e daqui a pouco a vida me encaminhar e eu estar fazendo a mesma coisa. Como ele diz aqui, julgando os outros, condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo-os para si com o seu julgamento. Eu vou falar aqui de uma experiência. Antes que eu conhecesse a doutrina espírita, eu tinha uma visão totalmente distorcida, como muita gente tem. Achava que o espiritismo era cor do demônio, era de gente errada. E na rua que eu morava, tinha um casal que antes que eu soubesse que eles eram espíritas, eu conhecia essas pessoas. E eram pessoas de bem, pessoas equilibradas, uma família muito bonita e tudo. Quando eu soube que eles eram espíritas, eu disse assim, meu Deus, como é que podem umas pessoas dessas serem espíritas? Então eu já comecei a achar que tinha uma coisa errada com aquelas pessoas. Aí a vida se encaminhou de, num determinado momento, me colocar diante de uma situação em que essas pessoas aqui foram me acolher. E foi através delas que eu adentrei a doutrina espírita. Então, julgando, tudo bem que eles não me julgaram, porque não chegou ao conhecimento deles que eu tinha esse pensamento, mas quantas vezes uma pessoa declaradamente, né, se coloca criticando alguém, às vezes até inventando histórias para aquela pessoa por causa da situação que a pessoa está passando, e lá na frente ela vai passar por situação semelhante. Tem até um ditado popular que diz o seguinte: cuidado para que a língua não te corte a cabeça. Olha que coisa interessante. Como que a língua vai cortar a nossa cabeça? Que o que a gente fale não nos traga uma situação séria, uma situação grave, não nos coloque também diante do julgamento. Para que a gente
não tenha que responder mais severamente diante daquilo que a gente julgou ou cobrou do outro. No capítulo 8, versículo 3 a 11, tem uma passagem que Jesus fala sobre o julgamento, colocando como exemplo o caso da mulher adúltera. Eu não vou ler essa passagem, porque eu acho mais interessante a gente visualizar os quadros, como a mídia traz para a gente, né, a capacidade de retratar um momento como esse, a gente possa, na tela, mais ou menos se situando na situação, no momento em que tudo aconteceu, a gente veja essa passagem. Então nós vamos acompanhar para que a gente possa ter noção. Leve até o mestre. Mestre, o que faremos? Essa mulher cometeu adultério. Ela deve ser punida de acordo com a lei. Ou o que nos diz? Responda, mestre. Queremos saber sua opinião. Sim, nos diga. É direito que a matemos? Aquele entre vós que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Onde estão os que a acusaram? Tem alguém aqui que a condenou? Não. Ninguém. Então nem eu a condenarei. Vá. E não peque mais. Nessa passagem aí, Jesus recomendou aos escribas e fariseus a observância da lei de Moisés, que mandava apedrejar a adúltera. Ele disse, então, apedrejem. A lei não diz isso? Façam lá o apedrejamento de vocês. Enfrentou, mas enfrentou a todos dentro de uma condição em que ele não respondia nem a um e nem a outro. Deixou que cada um refletisse, colocou um pensamento que calou fundo na alma, na consciência de cada um, para que cada um refletisse sobre o seu papel naquele momento, transferiu aos seus inquisidores, aos que estavam ali para apedrejar a mulher, a responsabilidade de castigá-la
condicionando a aplicação da pena à autoridade moral que cada um tivesse. Eu não estou dizendo que ela não merece ser punida. Agora, tem alguém aqui com moral suficiente para fazer isso? Tem alguém aqui que nunca tenha cometido nenhum ato pecaminoso? Se tiver, fique à vontade. Então ele colocou a responsabilidade nas mãos de cada um. Cada um refletisse. Já pensou se toda vez que a gente estivesse diante de uma situação de julgamento, a gente pensasse nisso? Eu estou em condições de julgar essa pessoa? Com certeza, tal e qual a gente viu na imagem, a gente ia derrubar a nossa pedrinha e deixar o julgamento para lá. Por que os mais velhos se afastaram em primeiro lugar? O Evangelho diz que os mais velhos começaram a se afastar, saíram primeiro, depois os mais jovens. Por que os mais velhos se afastaram primeiro? O que a gente pode entender dessa cena aí? Onde estavam jovens, idosos, os idosos se afastaram primeiro. Sabedoria? Como é, Luiz? Claro, quem viveu mais, vivenciou mais experiências, né? E como nós ainda não somos espíritos puros, espíritos perfeitos, com certeza a gente já errou muito, né? Se hoje a gente já está achando que tem uma maturidade, que a gente já procede bem, mas Jesus fez com que se refletisse na vivência e na experiência, e não só no momento, porque muitas vezes acontece isso. A gente erra muito quando é jovem, e quando se torna idoso, se torna um rigor de cobrança dos jovens. Tudo é errado, tudo que o jovem faz é errado. No entanto, já fez tudo que o jovem está fazendo. Ao invés de olhar e perceber, engraçado, também tive a minha infância, também tive a minha juventude, também fiz isso. Queria compreensão, queria entendimento. Vamos entender agora o jovem. Não, a gente muitas vezes cai de cobrança, de condenação. Então, nesse momento, aquelas pessoas que estavam ali de mais idade, é como se Jesus tivesse pedido: volte no tempo. Veja a sua vida. Você nunca errou? Você nunca pecou? Não teve nenhum ato que pudesse ser condenado por alguém? Se você tiver tido uma vivência desse sentido, talvez aí você possa tirar essa pedra, mas com certeza quem vivenciou a vida dessa forma jamais iria pegar uma pedra para tirar em alguém. Já teria sabedoria plena, jamais iria agredir o irmão. Então os mais velhos, tocados pelas palavras de Jesus, refletiram sobre as inúmeras faltas cometidas ao longo da vida e reconheceram-se mais pecadores que os jovens. Então, ninguém ali se achou no direito, e as pedras voltaram ao chão. E como foi que Jesus agiu com a pecadora? O que ele fez depois? Todo mundo foi embora. Ele foi até ela, né? Uma atitude gentil, para conversar, para fortalecer aquela criatura, e disse para ela: também eu não te condenarei, vai e de futuro não tornes a pecar. Eu lembro de uma palestra que assisti há muito tempo sobre esse tema, de um conferencista, que ele disse assim: quando todo mundo saiu, Jesus não chamou a mulher e disse assim: sim, agora vem minha casa, nós estamos só nós dois aqui. Você não sabia que isso era errado, não? Como é que você faz uma coisa dessa? Olha, de outra vez, não vou lhe proteger, não. Vou deixar que lhe apedrejem.
Nada disso, Jesus disse. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá, não peques mais. E o registro da história narra que essa mulher, a partir dessa atitude do Cristo, se sentiu fortalecida. Veja que naquela imagem, ela já saiu tranquila, ninguém foi atrás dela com pedra mais, porque ninguém, a lição de Jesus foi tão clara, que aqueles que se afastaram, deixaram o caminho livre para ela passar. Ninguém seguiu e disse, não, vamos agora seguir, vamos pegar ela bem ali. Não tem narrativa nesse sentido, porque Jesus foi fundo na consciência de cada um. Tem nesse livro Boa Nova, na mensagem Pecado e Punição, Humberto de Campos narra que o apóstolo João ficou intrigado com aquela situação de Jesus evitar aquele apedrejamento. E aí ele chega para Jesus, eu vou fazer a leitura porque é bem interessante, apenas num pequeno trecho. Onde ele chega para Jesus e diz, mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? Porque João nasceu naquela época, o ensinamento que tinha era aquele. Por que Jesus não permitiu o apedrejamento? A mulher foi pega em adultério, era uma situação pesada naquela época, né? E aí Jesus pergunta para João, quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Quais as razões que você tem para dizer que essa mulher merece ser condenada? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho? Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes? Não seria justo agravar os padecimentos infernais da consciência pesarosa sem rumo. Então, o cenário feminino daquela época, a gente sabe que a mulher não tinha nenhum valor, não tinha nenhum respeito, não tinha oportunidade de trabalho. Se prostituía quando não tinha condições de sobrevivência. Se ela se envolvesse com alguém e essa pessoa a abandonasse, a família não aceitava. Então o caminho que ela tinha era a prostituição. Se ela estava naquela situação, foi pega daquela forma, se ela tinha um relacionamento, Jesus diz, qual a situação dela, o que ela passou para chegar àquela condição? Então como é que a gente vai julgar uma pessoa se a gente não sabe nada da intimidade daquela pessoa, do que ela sofreu, do que ela passou, do que a levou até aquela situação? E aí Jesus diz que ela já sofria muito, porque ela era vista pelas pessoas, pelas mulheres felizes, né, que tinham seus lares equilibrados, sua vida tranquila, como uma meretriz. Ela sofria escárnio da sociedade. Então por que se ia colocar mais ainda dor na vida daquela pessoa se ela já sofreu o suficiente? E aí João diz, ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil seus próprios erros? E o João, Jesus tinha dito, a cada um ceitil por ceitil, né? Então João estava muito preso à letra. Então, na lei não dizia que a punição era aquela. Mais interessante, que se era um crime, por que só ela estava sendo julgada? Se ela foi pega em adultério, cadê o homem que estava com ela? Por que não estavam os dois ali? Por que a passagem é só a mulher adúltera? Por que não é a mulher e o homem adúltero? A discriminação daquela época, que ainda hoje persiste. Não estamos aqui defendendo o lado da mulher no sentido de desequilíbrio ou de erro. Mas existia tudo isso e Jesus analisava tudo isso. E aí Jesus, sorrindo, sem se perturbar, esclareceu. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado.
quem estará irrepreensível na face da terra? E aí vem o interessante. Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. Veja bem, sacerdotes, filósofos, magistrados que prostituíram suas almas por baixo preço. E ninguém os acusou. A hipocrisia costuma campear impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Então Jesus chamava a atenção de João para a gravidade de tantas outras coisas em sociedade que eram vistos como atos naturais. Porque, por exemplo, a Bíblia está cheia de relatos onde existia a condição de que o homem tivesse várias mulheres. Ele poderia ter várias mulheres. Ele poderia tomar uma escrava para engravidar a escrava, porque a esposa não podia ter filhos. Então a lei era muito imperfeita e estava ali direcionando para a mulher a acusação, a cobrança. E nós estamos hoje, apesar da evolução, ainda vivenciando esse preconceito com relação à questão da identidade de gêneros. Todo mundo aqui, eu não vou citar o nome da empresa, mas todo mundo aqui sabe que uma determinada empresa lançou um comercial onde, vamos dizer assim, abrangia a sua oferta do produto a todos os sexos, aos gays, às lésbicas, a quem quer que fosse, que estivesse vivendo um relacionamento, e aí de repente caiu-se de crítica em cima e de condenação, porque a sociedade não permite que esse direito seja extensivo às outras pessoas que escolheram viver daquela forma, que se sentem felizes vivendo daquela forma. Então nós continuamos atirando pedra, apedrejando, acusando, sem sequer saber a razão por que aquelas pessoas estão vivenciando os seus dramas, as suas dificuldades, os seus problemas. E aí, o Espírito Emmanuel, no livro Vida e Sexo, nos diz: à frente de todas as complicações e problemas do sexo, abstende-vos de censura e condenação. Por enquanto, nenhum de nós consegue conhecer-se tão exatamente a ponto de saber hoje qual o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda amanhã. Então nós estamos condenando comportamento sem saber que tipo de experiência afetiva nos aguarda amanhã, nessa vida ou em outras. Porque nós estamos hoje condenando a homossexualidade. Daqui a pouco, a homossexualidade pode visitar a nós no nosso lar, na pessoa de um filho, de um neto, de um familiar. E nós vamos ter que aprender a respeitar aquele ser e conviver com aquela situação. E com certeza nós vamos lembrar que condenarmos o filho de alguém, a pessoa de alguém. Poderemos reencarnar com a polaridade invertida pelas necessidades do espírito, e não hoje como mulher, na próxima como homem. E não me adaptar bem se eu não for um espírito equilibrado. Não me adaptar bem a essa fase e querer vivenciar aquela vida passada num corpo diferente. E aí eu vou sofrer todas as acusações que eu posso ter passado a alguém. Vai ser a minha forma de aprendizado. Então o Emmanuel diz claramente: nenhum de nós consegue conhecer-se tão exatamente a ponto de saber hoje o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda amanhã. Eu coloquei esse tópico relacionado ao sexo porque a mensagem do Cristo foi em cima da questão da mulher adúltera. E eu achei pertinente a gente perceber isso aqui,
que a gente acha que aquela passagem está muito distante. Hoje a mulher já tem liberdade, já transita livremente, já faz o que quer, mas nós estamos vendo pessoas sendo apedrejadas. Ontem a minha filha me disse: mãe, no Oriente Médio, se não me engano, a informação não confirmei, eu lembrei agora que eu fiquei de olhar e não olhei, estão jogando os homossexuais de precipícios nessa região. Quem é homossexual está sendo jogado de precipício, e aqueles que não morrem são apedrejados. Então veja que nós não avançamos muito ainda não. Ainda tem consciência que se arvora no direito de condenar, de julgar, até de matar, de apedrejar outro ser humano pelas suas escolhas, que ninguém tem nada a ver com isso. E não sabe o tamanho da experiência afetiva que aguarda amanhã, porque terão que vivenciar a experiência para aprender com a dor do outro a respeitar. E aí sim seremos julgados severamente, com certeza. Então a justiça humana, conquanto respeitável, frequentemente julga os fatos que considera puníveis pelos derradeiros lances de superfície. Mas a justiça divina observa todas as ocorrências, desde os menores impulsos que lhe deram começo. Então aqui na justiça da terra, a pessoa é julgada pelos lances de superfície. Foi pego roubando, prende. Fez isso ou aquilo, é julgado dessa forma e tudo, é julgado por aquele ato. Ninguém adentra a intimidade daquela pessoa para saber, como Jesus disse, quais as razões que tu adesas contra essa pessoa. Conhece a intimidade dessa pessoa, sabe os dramas, as vivências que ela está passando. Então a justiça divina observa todas as ocorrências, desde as menores, para poder, vamos dizer assim, organizar o aprendizado necessário a esse espírito. Então aqui na terra a gente pode até ser julgado severamente por uma coisa e ser totalmente absolvido pela justiça divina, que percebe a intimidade de tudo, das menores coisas, e jamais nós seremos injustiçados pela justiça divina. Às vezes a gente diz assim: isso é uma injustiça que eu estou sofrendo, porque desconhecemos a lei de causa e efeito, porque Deus não é injusto. Tudo que nós estamos vivenciando tem uma causa, tem um porquê, tem uma razão, e Deus não é injusto em nos permitir sofrer além daquilo que a gente merece. Então nessa questão, como Jesus não julgou aquela mulher e para João falou da sua intimidade, dos problemas que ela poderia estar vivenciando, que João não teria pensado até então, a justiça divina não se preocupa com isso, a justiça material não se preocupa com isso. Ela julga pela atitude ali que lhe foi trazida. Hoje ela já começa a se preocupar. Hoje a gente já começa a ver que já se começa a pensar: pô, mas vamos ver o ambiente que essa criatura foi criada, vamos ver como é que ela foi, como era que era a educação que recebia. Então nós estamos começando a querer entender o ser para não julgar tão severamente. Mas naquela época não era assim. E hoje em dia nem todo mundo ainda adentrou essa linha de pensamento. Muita gente já acha, basta a gente pegar o Facebook da vida e ver gente dizendo assim: eu pegava e fazia isso, isso e isso. Pior do que o que fez. E não se dá conta que está se colocando pior do que aquela criatura que está julgando. E o julgamento que pode vir sobre ele? Aquele dentre vós que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Aquela passagem que nós vimos agora há pouco. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. É um texto do Evangelho que nos diz que ninguém, nenhum de nós pode dizer: eu não preciso da caridade de ninguém, eu não preciso da benevolência de ninguém. Se a gente ainda não precisou, a gente vai precisar. Por maior que seja o nosso orgulho, uma hora a gente vai precisar que as pessoas olhem para a gente com um olho de caridade, nos entendam, nos aceitem, nos auxiliem.
Então a justiça divina nos pede isso. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Aí o Evangelho já pede julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos. Que o julgamento maior seja a mim, não ao outro. Então eu não julgo com maior severidade. Se eu não me julgo nisso, também não posso julgar no outro, de maneira nenhuma. E se eu tiver que aplicar severidade, que eu aplique a mim, não ao outro. Para isso Deus existe, criou leis. A censura lançada à conduta de outro pode obedecer a dois móveis, nesse capítulo 10 do Evangelho: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Então, quando nós estamos julgando uma pessoa, ou nós estamos querendo reprimir o mal nessa pessoa, ou nós estamos querendo desacreditar essa pessoa. E aí nós vamos ver o seguinte: não tem desculpa nunca esse último propósito, que é o de desacreditar a pessoa, porquanto no caso só há maledicência e maldade. Então, em que direito eu vou julgar uma pessoa se meu único propósito é colocar essa pessoa em má situação, ser desacreditada, e eu não vou contribuir, eu não vou ajudar em nada essa pessoa? Então, nesse sentido aí, não tem nenhuma desculpa diante da lei a gente julgar uma pessoa. O primeiro, que é o de deter o mal, pode ser louvável e constitui mesmo em certas ocasiões um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Então, se eu posso chegar para uma pessoa, para um filho, para um amigo, para um familiar ou para um estranho, e perceber que essa pessoa está cometendo uma atitude criminosa, eu posso chegar para essa pessoa com o intuito de auxiliar e dizer: olha, está errado o que você está fazendo, não faça isso, você vai sofrer penalidade, você está prejudicando. Eu posso fazer isso porque o meu sentimento é de tentar reprimir o mal, é de tentar ajudar a pessoa. Mas julgar, aquilo é um criminoso, aquilo é um vagabundo, ele fez isso, ele fez aquilo, só com a intenção de expor a pessoa, de deixar a pessoa desqualificada, aí não tem justificativa. Jesus proibiu censurar as pessoas. Naquele ato ali ele disse: não censure, não julgue. Lembra que ele chegou a dizer: não, realmente o ato é errado. Se alguém não tiver pecado, vá lá, faça o apedrejamento. Então ele não. O que quis nos ensinar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Isso é tão sério que, se eu chegar para alguém que me conhece profundamente, que sabe dos meus desequilíbrios, dos meus desregramentos, e eu chego para a pessoa e aponto o dedo e digo para ela: você está errado, você é isso ou você é aquilo, ele olha para mim e diz assim: com que autoridade você vem me dizer isso? Quem é você para chegar a dizer isso para mim? Justo você que faz isso, isso. Acabou-se. Na mesa mediúnica, os espíritos fazem isso. O doutrinador às vezes diz: olha, meu irmão, perdoa. Ah, sabe, tu vem falar de perdão aqui, querendo dar uma de boa, mas tu não perdoa, né? Tu não sabe por quê. Conhece, sabe? Então, de maneira nenhuma, Jesus proibiu, mas que se tem autoridade moral para isso. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena no outro, de abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. Então, aquela coisa, como Jesus falou, dos sepulcros caiados. Aqui eu sou um lírio branco. Depois que eu saio daqui,
Aí eu vou dar um jeito de não ser visto, de não ser reconhecido, mas vou fazer aquilo que me apraz, que não é certo. Eu estou simplesmente abdicando da autoridade. Estou me privando do direito de estar julgando alguém. Julgar ou condenar uma ação é diferente de julgar ou condenar um indivíduo que erra. Olha a diferença. Eu posso achar que a prostituição é errada. Eu posso achar que o tráfico de drogas é errado, que o crime é errado. Sim, tudo isso é errado. Mas é diferente eu condenar isso do que condenar a pessoa. Daí vai uma distância enorme. Isso é tão sutil que a gente, quando fala isso, muitas vezes dentro da gente vem aquela coisa de dizer assim, ora mais, e a gente vai aceitar tudo. Então agora a gente não vai fazer nada, porque não se pode condenar, as pessoas vão poder fazer tudo e a gente não vai poder dizer nada. A compreensão e a não condenação do comportamento alheio não implica pactuar com o outro, ou seja, ser conivente ou concordar com suas escolhas e opções. Não é isso. Então, se eu tenho um filho que esteja enveredando pelo campo da droga, eu vou condenar a droga, eu vou condenar o vício, mas eu não vou condenar o meu filho. Eu não vou deixar de ter amor por ele, de tentar ajudar, de tentar tirar ele daquela situação, de fortalecer para que ele não caia mais. É diferente de dizer, isso é um vagabundo, isso é um irresponsável, isso é um criminoso. Eu lavo a mão, não quero nem saber. Nós estamos julgando a criatura e condenando já. O que precisa ser julgado e condenado é a atitude, a situação na qual a pessoa está envolvida. Mas a criatura jamais deve ser condenada. Essa precisa ser amparada, precisa ser auxiliada. Tudo que se puder colocar em termos de auxílio para recriar a criatura, nós devemos fazer. Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Franco, adverte: a questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. O problema do pecado pertence a quem o pratica. Tem compaixão de quem cai, a consciência dele será o seu juiz. A gente não sabe o sofrimento que essa criatura vai viver quando ele se conscientizar que ele errou. A consciência dele é que vai ser o juiz, é que vai fazer com que ele, no momento certo, na maturidade certa, se dê conta dos erros dele. E ninguém vai poder partilhar aquele sofrimento com ele, não. Então por que a gente vai julgar? Por que a gente vai se apropriar desse momento que vai ser dessa pessoa? Porque o problema do pecado pertence a quem pratica. É ele que vai responder. Muitas vezes responde diante da lei da terra, responde diante da consciência, responde diante da justiça divina. Ele é quem vai passar por todas essas situações, por todo esse aprendizado. E nós que hoje achamos que já estamos assim superados, nós já trilhamos muitas estradas de erro. Nenhum de nós fazia assim, eu nunca, por isso que Jesus disse que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque se eu não vivenciei isso hoje, eu posso ter vivenciado em vidas passadas. Não é pelo fato de hoje eu já estar fortalecido, de eu ter aprendido, que agora eu posso subir no salto e condenar seja lá quem for. Eu já vivenciei a experiência desse campo, ou posso vir a vivenciar. Então, tenha compaixão de quem cai. A consciência dele será o seu juiz. A tolerância em razão disso a todos se impõe, compreendendo as dificuldades do caído, enquanto lhe distende mãos generosas para o soerguer. Não é só compreender, mas também ajudar. E muitas vezes, a gente, na nossa ignorância, o que a gente faz? É a distância de quem é problemático. De quem está com dificuldade, a gente não quer se envolver, não queremos problema. Aí o que a misericórdia divina faz? Coloca o problema dentro da nossa casa. Eu lembro de um amigo que foi convidado, eu digo amigo porque
era um trabalhador da doutrina espírita, e eu lendo a obra, ele se retratava sobre isso, quando ele dizia que foi convidado a visitar uma colônia de rancenianos. E ele disse, não vou não. Ele tinha muito receio, aquelas pessoas deformadas, da doença, tudo. Ele disse, não, eu não vou. E aí o amigo espiritual chegou para ele e disse assim, você quer ir lá ou você quer ir para lá? Aí ele disse, não, eu quero ir lá. Eu vou visitar. Eu vou fazer meu trabalho lá. Porque dentro das programações reencarnatórias dele, ele tinha um débito com os rancenianos. E ele poderia adquirir a doença e ter que vivenciar a experiência dentro de um leprosário, não sei como que se chama hoje, né? Deve ter um outro nome. Mas, optando pelo amor, que o amor cobre a multidão de pecados, para não sofrer a dor, ele poderia estar lá ajudando. Mas a lembrança que ele tinha da experiência, da vivência, ele disse, não, eu não quero ir. Bom, você escolhe. Você vai lá ou você vai para lá? Não, eu vou lá. E aí ele passou a realizar o trabalho que precisava realizar. Então o julgamento pessoal que ignora as causas geradoras dos problemas demonstra o primitivismo moral do homem ainda lobo do ser humano. Quando nós julgamos pela superfície, quando nós não vamos atrás das causas geradoras do problema, Joana nos diz, nós somos qual lobo do nosso irmão. O que o lobo faz? Ataca e destrói. Da mesma forma fazemos nós. Quero nem saber qual foi o problema, eu quero saber do momento, da ação, do que praticou. E a vida tem ensinado, pelo menos para mim, eu passei recentemente, como muita gente aqui nessa cidade passou, por um momento assim de parar e dizer, meu Deus, o que passou na alma dessa criatura? O que essa criatura estava vivendo para ter uma atitude dessa forma? Porque pelo tempo, pelos anos que conhecia essa pessoa, jamais vi essa pessoa com um gesto de agressividade, violência, seja lá do que for. E de repente a criatura se transforma e causa um absurdo, e a gente esquece tudo e fixa naquilo. E a gente não para para pensar o que aconteceu na intimidade desse ser, como era que estava mentalmente essa criatura, quais os problemas que estava vivenciando. Então, a Joana disse que quando a gente julga pela superfície, nós estamos nos transformando no lobo do nosso irmão. A gente espreita, ataca, destrói e vai embora. Não nos interessa as causas daquela que chegou até aquele ponto na vida da pessoa. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, diz Paulo. Quer dizer, Deus não leva em conta os tempos que a gente fazia as coisas por ignorância. Por quê? Como fomos criados simples, sem conhecimento, ignorantes, como diz na doutrina, então Ele espera que a gente evolua, cresça, adquira moralidade, sabedoria, para perceber o que é erro em nossas vidas. Então, muitas vezes, enquanto a gente está ignorante, a gente está cometendo atitudes, e Deus, a gente diz assim, graças, essa pessoa faz, ninguém vai ela sofrer nada. Ela está no estado de ignorância ainda. Então, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas isso quer dizer que essa pessoa está isenta da responsabilidade dos seus erros? Tem muita gente que acha que só se entregar a Jesus, pronto, apagou tudo, né? Tem mais nada, estou zerado. É daqui para frente. E aí o Espírito Rameiro, na obra Renova da Atitude, diz: seremos avaliados pela divina providência, segundo a nossa maneira de ver a nós próprios e o mundo que nos rodeia. Então Deus nos percebe ignorância, que não enxergamos nem a nós mesmos nem a outra ainda. Então Ele avalia que ainda não temos condição de realizar nenhum aprendizado. Então vamos transitando. À medida que a nossa consciência se expande e maior lucidez se faz em nossa mente, maiores serão nossos compromissos perante a existência. Então
Então, à medida que eu vou crescendo, que eu vou aprendendo, vou sabendo o que é certo, o que é errado, eu vou percebendo aquilo que eu fiz foi errado. Eu prejudiquei pessoas. E muitas vezes isso vai se dar ao longo lá nas reencarnações. E aí a gente volta para refazer toda a estrada. A gente que pede, por favor, me permita voltar lá naquela parte. Eu preciso me recompor. Eu preciso refazer essa relação com essa pessoa. Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Então, se fosse cego, é como se diz assim: no estado de ignorância, não foi pecado. Mas agora dizeis que vedes. Agora eu já tenho conhecimento suficiente para saber o que é certo, o que é errado, o que é erro, o que é prejudicar as pessoas e tudo. Agora eu já vejo. Por isso que o vosso pecado permanece em vós. Por isso que aquilo que eu fiz no passado, agora chega como oportunidade de aprendizado e de refazer a estrada. Então, tudo que eu vou acumulando lá, prejudiquei, matei, fiz tudo que foi de mal com as pessoas e tudo, eu causei um rastro de dor. Aí agora eu chego aqui e digo: Jesus, me entreguei a Jesus, pronto. E as pessoas que eu prejudiquei e o mal que eu fiz? Agora eu digo que vejo, meu pecado permanece em mim. Então é a hora de refazer a estrada. É a hora de retomar o caminho e começar a fazer corretamente. Por isso que nós não temos que julgar ninguém. As atitudes de ninguém. Está tudo sob controle. A lei divina está sob controle. Ceitil por ceitil, responderemos à lei. Ninguém foge. A gente foge da justiça da terra. A gente se esconde, não é preso, não é julgado, não na terra. Da justiça divina da nossa consciência, ninguém consegue se evadir. Então, quando a gente pensar em julgar, porque nós não vamos ainda ter a condição de não julgar nem o pensamento, mas quando o pensamento chegar, a gente percebe: estou julgando, não me compete. Aproveito que estou julgando a pessoa e agora volto o julgamento para mim. Será que eu não tenho isso em mim? Porque dizem que a gente só vê no outro aquilo que a gente tem em nós. Como é que eu estou em relação a isso? Então eu vou julgar severamente a mim. Lá é problema dele com Deus. É com ele e com Deus. O meu problema, sim, eu resolvo. O amor de Deus programou-nos simples inicialmente para permitir que nos desenvolvêssemos de forma gradativa até atingir maiores plenitudes e totalidades. Vamos evoluir, vamos crescer, vamos chegar lá. Enquanto não chegamos, somos protegidos pela nossa ignorância. Muita coisa do que a gente faz, a gente não responde. E tem gente que achando, faz e fica esperando o resultado. Não deu nada, vou fazer de novo. Estamos protegidos pela ignorância, mas o nosso pecado está em nós. Aguardemos que vai chegar a hora que a gente vai pegar o fardo, e aí não vai ser talvez tão leve, né? Mas com Jesus todo fardo é leve. Então nós vamos encerrar aqui hoje com uma prece que vocês vão acompanhar mentalmente, e depois o Gessé encerra o trabalho. Tudo bem? Recebe, Senhor, nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor. Dá-nos tua bênção, ampara-nos à espera. Ajuda-nos no ideal, na estrada longa da vida.
da vida, da vida. Seja para teu coração cada dia nosso primeiro pensamento de amor. Seja para tua bondade nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande é o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Longo é o caminho, grande é o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Seja para teu coração cada dia nosso primeiro pensamento de amor. Seja para tua bondade nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande é o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Longo é o caminho, grande é o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Então, nós vamos para a segunda parte do nosso trabalho de hoje, que é o Pai, fazer a prece final para a gente alunar. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus novamente, agradecendo a Ele pelo dia de hoje, pelas coisas boas que Ele nos deu, agradecendo a Ele. Vamos agradecer os espíritos superiores e amigos que estiveram conosco, que nos ajudaram, nos ampararam nesse Evangelho. Agradecer por tudo que temos, pelo que somos, e pedir a Jesus que nos envolva com muita luz, muita paz, nos dando um final de semana, uma boa noite. Jesus.